As pessoas dizem que racismo reverso não existe. Mas eu poderia ser um racista reverso se eu quisesse. Eu só precisaria de uma máquina do tempo, voltar ao período pré-escravocrata, convencer líderes africanos a invadir a Europa, sequestrarem brancos europeus e os espalharem pelo mundo. E os submeteria a uma situação de escravidão que duraria séculos, os convencendo que são objetos menos que animais. Depois, eu os libertaria, sem nenhum tipo de compensação por isso, nem psicológica nem financeira. Para facilitar, eu criaria sistemas de privilégios para beneficiar negros pelo mundo. Eu submeteria brancos a padrões negros de beleza, fazendo-os odiar os seus olhos, os seus cabelos e sua pele branca. E aí, depois de tudo isso, eu falaria: branco, para de mimimi, somos todos tratados iguais, racismo não existe. Isso seria racismo reverso. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, quem possa interessar. Muitos seguidores perguntaram para mim se há de fato ou não há o tal do racismo reverso. Pessoal, racismo é racismo e ponto. E quando fala que nós temos que voltar à história, onde colocaram no navio negreiro, onde violentaram as mulheres, onde seduziram, ou chavecaram, ou tiraram os negrão lá, os reis de trouxa, e fizeram com que eles vendessem escravos para entrar no navio negreiro, para vir aqui, para plantação de algodão, para as minas de Minas Gerais, que hoje é Minas Gerais. Pessoal, vamos lá. Primeiro, quando os portugueses chegaram no continente africano, o sistema de escravidão, ele era tão eficiente, mas tão eficiente, que eles não tiveram trabalho nenhum em comprar escravo. O único trabalho que eles tiveram, no início, era como se comunicar com os reis africanos para poder adquirir escravos. Por quê, pessoal? Porque ninguém fala da escravidão árabe. Os árabes já tinham um sistema e já tinha contato com os reis africanos, tá? Então os reis africanos já forneciam escravos. Antes mesmo dos europeus, que agora nós chamamos de Europa, vamos lembrar, com a queda do Império Romano cai, são duas Europas, Europa Ocidental, Europa Oriental. Quando cai esse sistema, no século III depois de Cristo, com o Concílio de Nicéia, com Constantino e tal, já tinha um sistema escravocrata no continente africano. O maior império ainda, que quando nós sabemos, depois do Egito, depois da Etiópia, quando chega o Império de Gana, o Império de Gana já tinha um sistema escravocrata com o mundo árabe, tá? Desde o século I. Depois, com a queda de Gana, entra o Mali já era, por sinal, muçulmano e com sistema escravocrata. Vamos lembrar que o Mansa Musa não arrancou com as próprias mãos o ouro da terra. Ele já tinha, por mais que alguns negros vão falar que era servidão. Não era servidão, era escravidão mesmo. Tanto é que nos livros africanos se conta escravos de Mansa Musa. Então Mansa Musa, tanto quanto Mansa Mubakari, que foi o primeiro rei a vir aqui para a América do Sul, o rei Mansa Mubakari, nos livros que conta, até nos livros árabes também, por questão religiosa, por Mansa Musa ter ido até Meca, por Mansa Musa ser o homem mais rico do mundo, pela África, pelo menos no norte da África, se converter ao islamismo ou à religião muçulmana, depois do século VII, se converter ao século VIII, com a ascensão de Maomé no século VII, que aí cria a religião muçulmana, todo o norte da África era muçulmana, e todo o norte da África capturava e vendia escravos. Então não foi o sistema, o europeu, que mudou o sistema escravocrata no continente africano. O negro já vendia escravo, tanto é que quando você chega em Luanda, Daomé, Dongo, Tongo, Angola, o sistema escravocrata era tão ferrenho, mas tão bem estruturado, que só foi os ingleses, os franceses, os holandeses, mais os ingleses e os franceses, criarem fortalezas. O que é isso, Cláudio? Criar tipo um galpão de venda e compra de escravo. Então não foi à toa que o Xaxá saiu aqui do Brasil. Por sinal, Xaxá ainda levou alguns baianos para conhecer o sistema escravocrata da tribo de Daomé, para que eles, quando voltassem para o Brasil, soubessem lidar com os escravos africanos. O Xaxá fez isso, o Xaxá era baiano, era brasileiro. Então o sistema escravocrata no continente africano não foi por causa do europeu. Então você não pode confundir racismo com escravidão. Primeiro ponto. Segundo ponto, pessoal, sim, no século XIX nós tivemos aqui, em 1930, uma ideia de eugenia.
né? Onde você... mas isso foi um médico idiota, imbecil, que agora não me recordo o nome, que foi fazer uma assembleia, por sinal, se eu não me engano, na Inglaterra, tá? Onde vários especialistas, não só do Brasil, queriam ver como é que se tratavam as raças, ou como é que elas se adaptavam melhor, entendeu? Ou como, se fosse possível, o branco ser melhor que o negro, e criar uma eugenia aqui no Brasil. Um sistema de branqueamento, tá? Então, o sistema racial mesmo, o sistema racial, ele vai surgir no século XIX, no final do século XIX para o século XX, com os franceses, né? Por sinal, tem até um filme que eu recomendo para vocês assistirem, a famosa, se eu não me engano, Fênix ou Vênus Negra, entendeu? Então, o sistema racial não tem nada a ver com o sistema escravocrata. A escravidão no continente africano, ela já é ferrenha. Os árabes já escravizavam assim, cara, os árabes, eles escravizaram de uma forma assim, como é que eu posso dizer? Não era só escravidar, mas de uma forma violenta, e por sinal, por causa também da religião. Então o sistema na África, no continente africano, em termos de escravidão, não foi problema do branco. Não, o negro já escravizava e escravizava assim com muita eficiência, tá? Mas com muita eficiência. Tanto é que os europeus tiveram que aprender com os árabes como conquistar os reis. E como conquistavam os reis? Através de tecido, certo? Fumo, tecido, fumo vai vir com os europeus. Tecido, armas, entendeu? Cavalos. Não é à toa que veio as raziras. Então me desculpa aqui, Renan, querer confundir racismo com escravidão é uma ignorância sem tamanho. Sem tamanho, tá? Escravidão é uma coisa, racismo é outra, tá? Esse negócio de falar, não, mas a Igreja Católica falou que a escravidão, nós tinha que escravizar os negros porque eles eram menos favorecidos, eles eram menos inteligentes, eles eram uma raça inferior. Mentira! É mentira! Tanto é que Mansa Musa, no século XIII, né, quando ele assume o reinado, porque o Ghana vai cair no século XII é a ascensão do Mali, o Mali vai cair depois no século XV com o Songhai, que também eram muçulmanos, Nigéria, entendeu? Argélia, esses países aderiram à religião muçulmana e vendendo escravo. Ghana, então, nem se fala. Daomé, que hoje fica na costa do Benin, tem estátua do Francisco Félix de Souza, gente. Tem estátua. Francisco Félix de Souza, lá em Benin, hoje criou até uma nação, Souza lá. Eles são uma das famílias mais poderosas do continente africano. Foram a que venderam escravo. Então, tanto é que tem fluxo e refluxo de Veiga, que vai falar da costa do Benin à Bahia, a costa da Bahia, que foi o transporte de escravos. E quando você fala que deveria fazer isso, nós temos também um grande problema aí. Porque quando nós falamos de Robert Davis, escravos cristãos, senhores muçulmanos, quando você vai para o norte da África, estavam ali os escravos os piratas da Berbere, que aí também se tornaram do leste da Europa, os escravos da Berbere, que eram os cristãos brancos europeus, que foram mais de 1 milhão de europeus levados para o mundo árabe do século XVI também para o século XVIII, tá bom? Então sim, existe racismo reverso. Racismo é racismo, não interessa qual for. Agora, confundir escravidão com racismo, me desculpa, é um pouco de ignorância ou mau caratismo mesmo, tá bom? Um abraço!